Olá, turma! Eu sou a professora Lucicleide, professora de Ciências, e hoje o tema da nossa aula é sistema nervoso. Como eu havia falado para vocês na última aula, eu dividi essa aula em duas partes. Então, na primeira parte, eu expliquei para vocês a divisão anatômica do sistema nervoso. Expliquei para vocês que o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí depois eu expliquei aí, né, as suas subdivisões, tudo bem? E agora nessa segunda parte, nós vamos falar sobre sistema nervoso, células e funções, tá bem? Então, para começar, nós vamos falar sobre o neurônio, tá? Não tem como falar sobre o nosso sistema nervoso sem falar sobre o neurônio, que é o responsável aí, né, por passar todas as informações, para levar todas as informações do nosso corpo, tá, para o nosso córtex, onde vai aí mandar uma resposta depois, tá bem? Pronto, mas como isso acontece? É igual o WhatsApp, eu mando uma mensagem e aí já vem a resposta para mim, é um sistema? Pessoal, é um sistema, mas não é um sistema do WhatsApp, né? Então, o que acontece? Por exemplo, no nosso corpo, nós vimos lá que o sistema nervoso central, ele é composto aí pela medula e pelo encéfalo, correto? E depois nós vimos que o sistema nervoso periférico, ele era composto por nervos e gânglios. Então, assim, pensando em nervos, os nervos estão aí em todo o nosso corpo, certo? Tá, nos nervos também há aí, né, neurônios, né, os gânglios aí responsáveis por fazer conexões, tá? Então, vamos lá. Pessoal, nós temos na nossa pele, né, no nosso corpo, receptores, tá? Então, todas as vezes que a gente recebe um estímulo, há aqui, né, um neurônio receptor que vai levar essa informação aí, né, até a nossa medula, tá? Chegando na nossa medula, esse primeiro neurônio, ele vai encontrar um segundo neurônio lá na medula, onde ele vai fazer uma sinapse. O que é uma sinapse? É uma transmissão de informação, tá? Ele faz uma sinapse e aí ele vai cruzar, né, a medula para o outro lado, tá? E aí essa informação ele vai levar até o tálamo, até a região do tálamo, tá? E lá na região do tálamo ele vai encontrar um terceiro neurônio, onde ele vai fazer uma outra sinapse, passar a informação e aí depois ele manda essa informação para a região específica aí do córtex, que aí vai mandar uma resposta, vai falar assim, olha, tira a mão da região onde você está encostando, que de repente o estímulo é de dor, tá queimando, então você vai tirar a mão rápido. Só que todo esse processo acontece muito rápido, tá? Muito rápido. Então, assim, pensa na mensagem de transmissão como se você estivesse aqui, vamos dar um exemplo, com 3 amigos aqui, e você quer que uma informação chegue lá na quarta amiga, tá? Que está mais distante de você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até a minha primeira amiga e falo, olha, você fala para a segunda amiga que eu estou com dor. E aí, por diante, a segunda amiga vai falar para a terceira amiga, que vai falar para lá o doutor, o mestre, que vai falar assim, olha, é só ela agora fazer um curativo que vai passar a dor, ou tomar um remédio que vai passar a dor, tá? Esse é um exemplo aí bem simples. E aí vai mandar a resposta. No caso do nosso sistema, né, no caso dessas informações do neurônio, todas as vezes que vocês estão caminhando, por exemplo, levam uma topada, aí você sente aquela dor, sabe? Ou você já vai diretamente com a mãozinha lá no seu pé. É tudo muito rápido, não é? Ou então, o mesmo exemplo que eu dei anterior. Tô lá na cozinha da minha mãe, aí eu esbarro numa panela quente e eu tiro a mão rápido demais. Gente, quando eu esbarrei naquela panela quente, eu tive um estímulo. Esse estímulo,
foi captado por um neurônio que está nos meus nervos, que foi levado até a minha medula. Lá na minha medula encontrou um segundo neurônio, tá? Esse segundo neurônio cruzou a medula e levou essa informação até o meu tálamo. Lá no meu tálamo, ele fez uma sinapse com o meu terceiro neurônio. E aí, levou essa informação para as regiões específicas do córtex, que vai dar uma resposta, no caso motora, tá? Falando para mim, me comunicando que eu tenho que tirar a mão. Mas tudo isso aconteceu em milésimos de segundo. Sim, é muito rápido, gente, mas ocorre isso, tá bem? Vamos lá, então. Conhecer o nosso neurônio. O nosso neurônio, ele é formado, então, pelo corpo celular, pelos dendritos e pelo axônio, que é esse prolongamento, tá? Eu coloquei até umas definições aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, o corpo celular, ele é composto aí, né, pelo núcleo, e aqui a maioria das estruturas aí citoplasmáticas, tá? Dendritos. Os dendritos são esses prolongamentos aqui, ó, do meu corpo celular. E ele é responsável por conduzir os estímulos captados, né, do ambiente, a panela quente, captou por aqui, tá? Esse estímulo. Ou de outras células em direção aí ao corpo, em direção ao corpo celular, que é essa parte do meu neurônio, tá bem? E aí, o que o axônio faz? Ele transmite para outras células, tá? Os impulsos nervosos, tudo bem? Mas, professora, como que ele transmite, né? É muito rápido isso, né? Gente, ele tem uma bainha de mielina, que é essa bainha aqui, que faz com que ele tenha impulsos saltatórios. Então, assim, essa transmissão, ela não ocorre assim, sabe? Devagarzinho, assim, ó, direitinho. Não, ela acontece pulando. Então, ela vai pulando, tá? Por isso que chama impulsos saltatórios, porque aí é muito mais rápido, tá bem? O que acontece quando uma pessoa tem alguma doença que está degradando aí essa bainha de mielina? Se a bainha de mielina, tá? Pessoal, ela é feita de lipídio, tá? Gordura. Então, vocês sabem aí que impulso, ele passa muito, ele é muito melhor conduzido, né? Em gordura, né? Em lipídios. E aí o que acontece? Se eu tenho uma doença que está degradando essa minha bainha de mielina, esse impulso ele vai começar a passar muito lento, muito devagar, né? Vai passar bem lentamente, bem devagar. Às vezes esse impulso ele nem vai chegar, porque vai se perder no caminho. E aí pode ocorrer aí a morte, né, dessa pessoa, tá bem? Aí vamos lá. E esse finalzinho aqui? Esse finalzinho aqui são os meus terminais do axônio, tá bem? Pessoal, nós temos também uma região que chama aqui astrócitos, né? E temos também os oligondendrócitos. Faça um jogo da velha aí, porque para memorizar esse nome é um pouco difícil, né? Então, eles são células da glia, tá? Então, eles são responsáveis aí pela sustentação aí do neurônio, né? Para a chegada aí de nutrição e oxigênio, e que é, no caso aí, o meu astrócito, tá? Então, ele vai ser responsável pela sustentação do neurônio e também para a chegada da nutrição do oxigênio. Já o meu oligondendrócito, ele vai ser responsável aí pela sustentação e também pela transmissão aí das informações, tá bem? Pessoal, então isso aqui, né, essa parte aqui é o meu neurônio, tá? Então, novamente, é através dos dendritos que ele vai conduzir, ele vai pegar o estímulo e vai conduzir para o meu corpo celular, tá? Então, aqui vai ter também outros neurônios interligados aqui, tá? Então, ele vai ligar aí com outros dendritos de outros neurônios para poder passar essa informação, tá bem? E agora falando aí sobre defunções do sistema nervoso. Então, pessoal, aqui eu fiz um esqueminha para vocês, onde eu representei novamente os componentes aí do sistema nervoso central, que seria aí o meu encéfalo e a medula espinal. Olha dentro aqui da medula espinal, onde tem aqui bastante neurônio passando, tá vendo?
tem bastante neurônio passando. Como eu havia explicado para vocês, né, anteriormente, quando ocorre um estímulo, né, um estímulo, por exemplo, de dor, né, então eu encostei a mão numa panela quente, tive um estímulo de dor, né, a nossa pele aí tem os receptores, que aí tem os neurônios aí que vai ser passado através dos nervos, né, e esse neurônio aí que a gente chama de neurônio primário, ele vai estar indo em direção à medula, chegou lá na medula, ele vai fazer uma sinapse com o segundo neurônio, vai cruzar a medula e aí, ó, vai levar essa informação até a região do meu tálamo, onde lá ele vai encontrar o terceiro neurônio, vai fazer uma outra sinapse, né, que é a transmissão aí, a transferência de informação, e aí vai para a região do córtex, onde vai obter aí uma resposta, né, desejada. A região do córtex que eu falo é a região específica para determinado estímulo, tá bem? E aí aqui vai ter uma resposta que vai voltar com uma resposta aí motora que vai falar para mim, olha, tira a mão, né? Tá quente, tira a mão, tá bem? E do nosso sistema nervoso aí central, da região aí da medula, né? Sai os nervos. Lembra que eu falei para vocês que da região da medula saía 31 pares de nervos, né? Que seriam os nervos cranianos, né? Ou desculpa, nervos aí espinhais, né? Espinhais. E do crânio sairia 12 pares de nervos cranianos. Lembra que eu falei pra vocês? Então tá saindo esses nervos aqui, ó, tá vendo? Percorre aí por todo o corpo, tá bem? Aí, isso aí, esse aí é o nosso sistema nervoso aí periférico, tá bem? E aí depois, pessoal, a gente vai aqui pra região do nosso encéfalo, onde eu coloquei pra vocês aí algumas funções, né, que algumas estruturas do encéfalo nos fornece aí, né, nos propicia aí, né. Então, o encéfalo, ele é todo o conteúdo que temos aí dentro da caixa craniana. Então, olhem, prestem atenção nessa imagem, ou melhor, presta atenção nessa daqui, que eu acho que tá bem até mais estruturada. Então, aqui nós temos o nosso cérebro, tá, dividido em telencéfalo e diencéfalo, tá? Então toda essa região é o cérebro. Nós temos o cerebelo e nós temos aí a parte do tronco encefálico, né? Que é dividido lá em mesencéfalo, ponte e bulbo. Toda essa região aqui faz parte do encéfalo, tá? E aí depois a gente tem o cérebro, nós temos o cérebro, eu vou falar da definição do cérebro. O cérebro é responsável pelo quê, pessoal? Ele é responsável pela memória, pelo raciocínio, pelo planejamento de tomadas de decisões, tá bom? Então, e outra coisa, o córtex aqui, frontal, que é essa região do cérebro, ele é muito mais desenvolvido do que qualquer outro animal, né? Então, lembrando que nós somos animais racionais, tá? Para vocês não me entenderem mal, por favor, tá? Então, ele também aí é responsável aí pela linguagem, né? E controle corporal também, tá? Que é o nosso cérebro. Depois tem aí o cerebelo, que é essa região aqui, tá? Olha aqui, outro cerebelo aqui. O cerebelo, ele vai ser responsável pelo equilíbrio, vai controlar movimentos aí voluntários do corpo, é responsável pela postura e também pelo aprendizado motor aí, né? Pela aprendizagem motora, tá bom? E o bulbo, pessoal, o bulbo que está aqui, ó, que nós encontramos ele também aqui, ó. Pessoal, ele é responsável aí pela nossa respiração. Então, pessoal, quando eu falo para vocês, se, né, de repente, o indivíduo sofre um acidente e ele tem aí um trauma, né, uma lesão aí na medula, teve lá o trauma na vértebra cervical, né, alta, teve uma fratura, essa vértebra aí, ela acabou até ajudando aí a lesionar mais ainda a medula quando ela se rompeu, né, quando ela fraturou os traços dela, né, ou então a pressão dela rompeu aí a medula, bem na parte aí, ó, da região bulbar. O que vai acontecer? Provavelmente esse indivíduo ele não vai sobreviver, tá? Por quê? Porque atingiu ali o nosso controle respiratório, tá bem, pessoal? E se atingir mais abaixo, lembra que eu falei pra vocês que a cada nível da medula tem sequelas diferentes, tá? Então a gente tem cervical alta, cervical baixa, onde
vocês terão, o indivíduo, né, terá aí uma tetraplegia, tem aí uma lesão na medula, né, tem alta e baixa também, uma paraplegia, tá? Então vai depender do local da lesão, tá bem? E depois nós temos aí o hipotálamo. O hipotálamo, pessoal, eu coloquei ele aqui, ó. Ele é bem pequenininho mesmo, tá? O hipotálamo, ele é o quê? O que que ele é? Ele é responsável sobre o que em nós, né? Qual a responsabilidade desse hipotálamo? Ele é responsável aí, né, por controlar a nossa sede, a nossa fome, tá? Até impulso sexual. E ele controla também a hipófise, que ela é a glândula mestra do corpo. Por que ela é a glândula mestra do corpo? Porque ela é a responsável também por controlar, né? Por produzir todos os hormônios, né? Todos os outros hormônios aí, na verdade, gente, ela produz as glândulas que são responsáveis por todos os hormônios aí produzidos no nosso corpo. Então, o hormônio da tireoide, hormônios sexuais, tá? Progesterona, estrógeno, testosterona. Então, a hipófise, ela é responsável por produzir essas glândulas que produzem aí esses hormônios. Então, pessoal, e entre outros hormônios também que é produzido, tá bem? Então, pessoal, isso foi um pouco aí sobre o sistema nervoso, células e funções, divisão anatômica. Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida aí, deixem aí nos comentários, me mandem aí mensagens, tá? Que eu respondo vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!